Muito boa tarde a todos. Depois dessas aulas que tivemos ao longo do dia, depois do entendimento trazido pelo Décio, que os nossos pensamentos atuam diretamente nas nossas células, do Beto, que nos propõe uma condição de renovação através de novos hábitos, tudo isso muito difícil, nós trazemos uma condição melhor para entender. Perdão, como é fácil. Agora nós passamos para a parte boa da tarde, que é a aplicação dos excelentes trabalhos que eles trouxeram, onde nós vamos trabalhar exatamente perdão, saúde e longevidade. A aplicação dessas aulas que nós não cansamos de ouvir ao longo do dia que tivemos aqui. Perdão. Parece tão simplório falar de perdão, mas há 30 anos para cá, os pesquisadores estão se debruçando sobre esse tema. Os pesquisadores verificaram que abandonar ressentimentos, abandonar mágoas, pedir desculpas, perdoar, faz bem para a saúde. Deixar de lado a vontade de se vingar diminui o estresse diário. E isso nos trouxe um caminho para unirmos a ciência e a espiritualidade. Perdão, saúde e longevidade, isso já é estudado nas academias. Nós somos seres relacionais. Deus nos criou para estarmos juntos uns com os outros. Todos os dias nós aprendemos daqueles que sabem mais em determinado assunto e ensinamos para aqueles que sabem menos naquilo que nós já dominamos. Desde o início da existência, buscamos esse contato uns com os outros para suprir as nossas necessidades básicas de saúde, de crescimento, de entendimento e até as nossas condições vitais. Sabemos que não somos indivíduos que, se deixados pelos nossos responsáveis, nós sabemos que não sobreviveríamos. Então, é por meio desses relacionamentos que nós vamos desenvolvendo os nossos limites, vamos ampliando e nos constituindo como sujeitos. E esse primeiro contato básico é o nosso núcleo familiar. A família como célula que vai nos possibilitando amigos de sempre, inimigos de outrora, e que vai impedindo que nós venhamos a cometer os mesmos erros, proporcionam tamanhas relações e muitos momentos significativos de afeto, de amor, de felicidade. Mas também é neste núcleo familiar que nós vamos encontrar as grandes dores, as mágoas e as decepções. Saber transitar entre essas duas polaridades é um exercício a ser desenvolvido por cada um de nós e durante toda a nossa vida. Porque também nós encontramos no convívio com o outro pessoas que têm opiniões diferentes, têm atitudes diferentes, desejos diferentes dos nossos. E acolher essa diversidade e lidar com as nossas frustrações,
com as frustrações dos outros, apresentam dilemas para a nossa caminhada. Estes dilemas são frequentes nas relações humanas. Por isso, o perdão é um elemento essencial no desenvolvimento humano, tanto no núcleo familiar quanto no núcleo social. E nós vamos ver que dentro desse contexto, o perdão torna-se essencial para a convivência humana. Nós não conseguimos viver isoladamente. Mesmo aqueles que dizem que conseguem viver sozinhos, sabem que no fundo de si próprios, a relevância das relações humanas é fundamental. E o perdão, ele tem um aspecto que foi explorado ao longo de toda a vivência humana, que é o aspecto religioso do perdão. Em todas as religiões, o que nós vimos é que o perdão sempre teve a função de conectar ou reconectar, principalmente, o humano com o sagrado, que, no caso, a Deus ou aos deuses. Mas esse aspecto religioso do perdão, que acompanha o homem desde que o homem é homem, ele encontra-se muito presente no Velho Testamento, principalmente no livro Levítico, onde a institucionalização perpétua de um dia foi dedicado à purificação dos pecados e é utilizado até hoje pelo povo judeu pelo dia do Yom Kippur, que seria aquele dia onde Moisés pediu perdão pelo seu povo ter adorado o bezerro de ouro. E ele, então, entra em sofrimento por aquela adoração e leva o seu povo ao arrependimento e ao pedido de perdão de Deus. Então, nós vamos ver que nesta fúria de Moisés, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos e esta data fica, então, relacionada com Yom Kippur. Mas a partir dos anos 90, nós vamos ver novos aspectos do perdão, que são muito importantes nas relações, o aspecto psicológico, antropológico, social, jurídico, cultural e político. E apenas muito recentemente que o perdão, então, vai fazer papel importante nos relacionamentos em geral. Mas nós vamos ver que, fundamentalmente, nos últimos 30 anos, nós temos esse aspecto do perdão relacionado à saúde. E é sobre isso que hoje nós queremos conversar aqui com os senhores. Mais recentemente, esse aspecto é que vem mostrar aos cientistas como é importante perdoar. Os religiosos já sabem disso. Nós, pelas mensagens psicografadas pelos espíritos de escola, também já sabemos. A neurociência trazida pelos nobres doutores que me antecederam demonstraram isso. Mas quem de nós não passou por um momento que se perguntou: devo perdoar ou não? Devo perdoar aquela pessoa que me causou um sofrimento, uma dor, um constrangimento? Devo liberar aquele sentimento de mágoa, de ressentimento que trago dentro de mim? Qual o efeito desses sentimentos ou ressentimentos para a condição humana saudável em que me encontro? A vida
é realmente imprevisível. Nós precisamos estar fortalecidos. Por quê? Porque a cada momento estamos sujeitos a sermos surpreendidos por uma situação na qual nós precisaremos trazer toda a nossa emoção e respondermos essa pergunta: devo perdoar ou não? É isso que nós vamos tentar mostrar aqui para os senhores, porque devemos exercitar o perdão. Primeiramente, o que o perdão pode fazer na nossa saúde? Melhorar a saúde física e mental, aumentar a longevidade. Quem não quer viver mais tempo com autonomia, com saúde? Reduzir sintomas de depressão e ansiedade. Melhorar a resposta cardíaca e emocional e diminuir a resposta ao estresse psicológico. Dentre todas essas outras que estão sendo citadas, nós queremos ressaltar principalmente isto. Você consegue perdoar situações ou pessoas que lhe trouxeram traumas? Ou você ainda lembra daquela situação em 2019, quando houve uma ruptura numa amizade, naquele dia de agosto, quando você recebeu uma notícia ou um constrangimento? Você lembra o que você sentiu naquele momento? Pois é. Se você precisa de bons argumentos para perdoar, nós vamos então começar a desfilar algumas pesquisas sobre o perdão. O Dr. Everett Worthington, que foi citado aqui pela nossa querida Antônia, é um psicólogo clínico da Universidade de Virgínia e ele estuda cientificamente o perdão desde 1990. E ele entende que perdoar é uma boa maneira de nós lidarmos com situações injustas, ofensivas e dolorosas. Quando nós nos propomos a isso, nós vamos ver que nós trazemos uma capacidade para sair dessa situação dolorosa, para liberar aquela nossa rigidez da educação, o nosso orgulho, o medo, a vaidade e seguirmos em frente. Ele próprio teve a pior oportunidade para testar a sua pesquisa. Quando ele já estudava o perdão há uma década, a sua mãe estava na sua residência e houve um assalto e ela fora morta pelo assaltante. E esse assaltante, apesar de ser identificado pela polícia, ele nunca foi punido. E nunca foi feita justiça. E ele trabalhou dentro de si a prática do perdão desse meliante, porque ele estudava cientificamente o perdão. E ele entendeu que ele deveria fazer este ato justamente pela sua saúde física e mental. E conseguiu. Então nós vamos ver que o Dr. Worthington, ele criou essa intervenção internacional do perdão, que foi um estudo agora de 2023, juntamente com outros pesquisadores, onde eles estudaram 4.598 participantes de 5 países, já com histórico de conflitos: Colômbia, Hong Kong, Indonésia, África do Sul e Ucrânia. E ele estimulou nesses indivíduos participantes exercícios de raiva e perdão
por 2 semanas. Então, na primeira semana, ele estimulava que esses indivíduos que viviam em áreas de conflito, de guerra, estimulassem a sua raiva e depois o perdão. E ele conclui, então, um aumento na capacidade e disposição para perdoarem, uma redução nos sintomas de depressão e ansiedade e um aumento de prosperidade, traduzido em felicidade e satisfação com a vida, em saúde mental e física, significado e propósito e relações sociais. Vejam como isso causou um impacto tão grande, porque o número de participantes foi intenso. E esses participantes já alimentavam o conflito, a raiva contra aqueles com os quais estavam em guerra. Então ele vai fazer uma relação entre o perdão e a saúde mental. E ele disse aquilo que já fora mencionado, que a ruminação, que foi a Antônia que falou, é a vilã universal da saúde mental. Quando nós falamos em ruminação, e eu me lembro muito bem que volta e meia, o meu querido marido, ele diz assim: tu ficas ruminando, isso já passou, porque para eles é muito fácil. Eles falam, cutucam e nós não podemos ficar nessa situação, porque o universo feminino é absolutamente diferente do universo masculino. Então, o Dr. Worthington diz exatamente isso, que a ruminação aumenta estes quadros. Ela é a base desses quadros quando há uma ideia fixa, quando há uma ideia alimentadora daquela situação. A ruminação está envolvida em quadros de depressão, de ansiedade, de transtornos obsessivo-compulsivos, transtornos de personalidade, transtornos de raiva e transtornos de estresse pós-traumático. E ele propõe, então, que haja uma mudança compassiva nessa alteração desse pensamento cíclico, onde ele chama de mudança positiva. E esta mudança ele denomina como reavaliação compassiva. Se no momento daquela ideia surgem os sintomas da raiva, da queixa, do ressentimento, da mágoa, ele diz para ressignificar, reavaliar compassivamente, de acordo com o teu entendimento. E ele verificou que, depois dessa reavaliação, há uma diminuição nos níveis de depressão, de ansiedade e de trauma. Então, como que nós podemos entender que o perdão pode contrastar com toda essa ruminação? Como que o ato de reviver a dor, o impacto, a mágoa, pode ser aliviado através do simples perdão? Quando nós falamos simples, é para que vocês contestem mesmo. Não é simples, é difícil perdoar. Não, existe uma intenção. Quando nós queremos fazer esta virada de chave, eu não quero mais me alimentar desse pensamento tóxico que me magoou, que me tirou do meu eixo, que rompeu com a amizade. Então ele diz que reavaliação compassiva é quando o indivíduo concentra-se no lado humano do infrator. Vejam só, ver os seus erros como prova de que ele precisa de uma mudança
positiva e depois desejar essa boa mudança para ele. Muito fácil, não? Eu sou a ofendida e olho para o ofensor dizendo: ele precisa de um tratamento, uma mudança positiva. Eu vou orar por ele. Isso é como nós devemos entender a reavaliação compassiva. Não é esquecer o acontecido, é ressignificar. E isso traz índices de estresse reduzidos, diminuição da frequência cardíaca, aumento de emoções positivas, diminuição das emoções negativas, melhor duração e menos distúrbios do sono e menor mortalidade. Portanto, maior longevidade. Então, hoje, cientificamente, depois das brilhantes aulas que nós tivemos aqui, pelas conexões neuronais, nós vemos que a estimulação neuroquímica ou eletroquímica que ocorre no nosso cérebro, há que haver a vontade do espírito. E o próprio Dr. Everett, ele nos diz que há 2 tipos de perdão. Um decisório, que envolve tomar a decisão de perdoar uma ofensa pessoal, abandonar os sentimentos de raiva e ressentimento e tratar o ofensor com dignidade, podendo manter com emoções como amargura, hostilidade e medo. O indivíduo só decide perdoar. Mas neste perdão decisório, nós vamos ver que o indivíduo, segundo as pesquisas, ele pode amargurar ainda sentimentos negativos. Então, ele propõe o perdão emocional, que é um perdão que envolve a substituição dessas emoções negativas, trocando, permutando por sentimentos positivos, como simpatia, empatia, compreensão e compaixão. E onde nós vemos que este segundo perdão, que é o perdão emocional, e aí eu acho brilhante quando nós utilizamos o raciocínio à luz da doutrina espírita. Sabemos que esses 2 tipos, o segundo traz maiores benefícios para a saúde física e mental. O perdão decisório é o perdão racional. E o perdão emocional é o perdão sentimental. Então, nós sabemos novamente que o coração é a fonte das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E a razão serve para mudarmos aquelas emoções que ainda são negativas e podem serem substituídas por emoções positivas. Outro psicólogo, grande estudioso do perdão, é o Dr. Loren, professor de psicologia da Luther College nos Estados Unidos, e ele, então, escreveu este livro, Perdoar para Viver, Perdão, Saúde e Longevidade, que é o título da nossa conversa hoje. Porque quando eu li esse artigo, eu disse assim, meu Deus do céu, que coisa boa saber que a ciência se volta para aquilo tão preconizado dentro da casa espírita. E ele verificou o quê? Que pessoas que perdoam incondicionalmente, sem esperar que o ofensor peça desculpas,
tem uma expectativa de vida maior do que a de quem tem a prática de perdoar somente após o pedido de desculpas. Isto quer dizer o quê? Aquilo que falávamos antes com a doutora Márcia. Se alguém me ofendeu e eu já perdoei porque eu não me senti ofendida no sentido de que aquilo me fez mal, de que aquilo me constrangeu, eu tenho muito mais condições, muito maior a expectativa de vida do que se eu amargurasse aquele sentimento doloroso, aguardasse a pessoa me pedir desculpas para dizer sim, eu te perdoo. Então o Dr. Loring documenta os benefícios do perdão há muito tempo, e ele diz que justamente esses benefícios trazem uma diminuição na pressão arterial, eles trazem a condição também não só do perdoar, como do perdoar-se. E isso é importante, porque ele, nos seus estudos, determinou que pessoas que perdoam mais têm menor perda de memória e envelhecimento. Vejam como esses estudos avançaram. Ele nos diz: pessoas têm em torno de 25% a 50% de uma maior probabilidade de ainda viverem 3 anos depois das expectativas para o seu grupo, se perdoarem mais em comparação aos que não perdoam tanto. O que eu fico muito feliz e o que me motivou a trazer esse tema num ambiente científico, onde procuramos unir ciência e espiritualidade, é que nós já estudamos o perdão, a prática do perdão, no sentido de libertação, para o vínculo com o ofensor. E hoje os cientistas nos trazem informações que perdoar faz bem para a saúde. Aqui uma outra pesquisadora, a doutora Charlotte, ela nos traz uma nova abordagem. Ela estuda o perdão há mais de 25 anos. E ela traz essa abordagem biopsicossocial e espiritual para estudar a saúde mental através das emoções e virtudes, como perdão, gratidão, esperança e responsabilidade. Ela faz esse estudo através do Instituto Hope, Instituto Esperança da Universidade de Michigan. E ela nos diz: o perdão, através da reavaliação compassiva, pode ser tão calmante como as tarefas de relaxamento. Ela fez estudos comparados com o mindfulness e traz esse resultado, que o perdão relaxa o indivíduo, é tão calmante quanto esse processo. Então nós vamos ver que perdão e felicidade fazem essa ligação muito constante e fazem com que haja uma melhoria do nível de felicidade e de qualidade de vida, que é o que nós todos buscamos. Outro pesquisador, o Dr. Frank Finkman, da Universidade de Oxford, na Flórida, ele diz que compartilhamos nossas vulnerabilidades mais profundas com os nossos parceiros próximos. E isso nos permite experimentar um aumento em nosso próprio bem-estar, mas também aumenta as chances de sermos feridos. É óbvio, às vezes nós dizemos: nossa, como nós tratamos muito melhor
os nossos estranhos do que os nossos entes queridos. Como nós nos damos melhor com as pessoas, às vezes, no trabalho, do que aqueles a quem realmente amamos e que estão dentro do nosso lar. E ele diz mais: não importa quão maravilhoso seja o seu cônjuge, ele não é perfeito. Você será magoado por seu cônjuge e isto não acontecerá apenas uma vez. O perdão precisa ser algo que esteja disponível no relacionamento. É aquilo que nós falamos, não só no relacionamento conjugal, mas no relacionamento fraternal. Nós não somos perfeitos, os nossos entes queridos não são perfeitos e nós vamos ter decepções, mágoas, se não utilizarmos desta ferramenta maravilhosa, nós aí sucumbiremos. Vamos ver também o Dr. Robert Enright, da Universidade do Wisconsin, que ele dirige o Instituto Internacional do Perdão, e ele escreveu esse livro, onde ele nos fala: o verdadeiro perdão oferece algo positivo, empatia, compaixão, compreensão para com a pessoa que o machucou. O perdão é uma virtude, uma construção poderosa na psicologia positiva. Já verificamos aqui, conversamos com os senhores em outras oportunidades, da psicologia positiva, o quanto ela faz bem para nós, onde nós vamos fortalecer as virtudes que nos trazem saúde. E eles verificaram também que o perdão é uma virtude fundamental para a saúde física e mental. Outro grande estudioso do perdão, que a maioria já conhece, o Dr. Frederick Luskin, ou Fred Luskin, que ele conduz o projeto do perdão na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ele nos diz: perdão não é aceitar a crueldade, esquecer que algo doloroso aconteceu, nem aceitar o mau comportamento. Também não significa reconciliar-se com o agressor. E aqui eu gostaria de explicar mais, porque ele propõe que não haja o reconciliamento com o agressor, porque existem situações, por exemplo, de um abuso emocional, sexual, por parte do abusado. Ele não tem como se reconciliar com o ofensor, mas ele pode perdoar, nesse sentido mais amplo, que é não aceitar a crueldade, não aceitar o fato, não esquecer, mas ressignificar, porque ele ainda nos diz: o perdão é para nós, não para quem nos ofendeu. Esta frase é fundamental, é uma mudança do nosso paradigma. Nós não vamos perdoar para que o outro se liberte, para que o outro faça diferente, para que o outro haja melhor. Não, nós vamos perdoar para que nós nos libertemos daquele momento doloroso, constrangedor, aflitivo, que nos colocou frente a frente conosco mesmo, que nos colocou diante do nosso orgulho ferido e que muitas vezes serviu de instrumento para nós reavaliarmos a nossa conduta. Então, perdoar faz bem à saúde. Tem o projeto Perdão do Dr. Fred, onde ele vai avaliar os sentimentos negativos da raiva, da mágoa ou ressentimento, que provocam não apenas problemas emocionais, mas também enfermidades físicas. Ontem o Dr. Roberto falou muito sobre a raiva e hoje nós já tínhamos esses slides preparados para os senhores, nos quais também vamos utilizar
os conhecimentos trazidos ontem. Por quê? Porque com certeza estávamos desdobrados quando confeccionamos este encontro aqui para vocês. E o Dr. Luskin, nesse projeto Perdão, ele vai nos demonstrar que a raiva desencadeia um processo de estresse químico, causando uma queda no nível de imunidade do nosso organismo. Então nós vamos ver que a raiva, esse sentimento que ontem foi aqui desdobrado com muita sabedoria do Dr. Roberto, é um sentimento associado justamente à falta do perdão, ou ao ato de não perdoar. Então, quando nós sentimos essa emoção, esta raiva, nós vamos desencadear neurotransmissores, hormônios, que vão produzir o estresse crônico, que também já foi desenvolvido aqui, onde nós vamos ativar o eixo HPA, para que aí se desencadeie todas aquela sintomatologia decorrente das nossas emoções. Então nós vamos ver que esse estresse crônico, pela alimentação daquele problema, por nós guardarmos o lixo tóxico, Bruna, pelo fato de que nós não vamos trabalhando essas emoções em nós muitas vezes agredimos o nosso organismo e depletamos o nosso sistema imunológico. Perdoar não pode ser confundido com a negação dos próprios sentimentos. Lembram e emoções que nós falamos ontem, que nós temos que sentir as nossas emoções, que nós temos que sentir os nossos sentimentos. E também não pode ser confundido com a repressão de mágoas. Mágoas quer dizer más águas. Nosso corpo detém 70% deste líquido precioso da água. Se nós retivermos em nós esse lixo tóxico, nós aí vamos ter complicadores na nossa saúde. Então, perdão, segundo o dicionário, é a remissão de uma culpa, dívida ou pena, uma indulgência, uma desculpa ou desobrigação do cumprimento de um dever. É uma das maiores dificuldades do ser humano, ainda é perdoar. Embora todos nós tenhamos essa capacidade, mas nem sempre conseguimos desenvolvê-la. Porém, quando nós vamos buscar a etimologia da palavra, perdão vem de perdonare, que em latim per, através de, e donare é o ato de doar, de dar-se. Assim, literalmente, o perdão torna-se um ato da doação por parte da pessoa que concede. Eu vou fazer a doação para o meu ofensor. E assim o perdão se torna muito mais fácil de trazer novas conexões neuronais para nós atingirmos a renovação. Então, perdão é o processo mental ou espiritual que nos liberta do ressentimento, da raiva, da mágoa que temos de outra pessoa ou de nós mesmos. E quando eu falo nisso, eu falo sempre que a culpa ou a mágoa são duas faces da mesma moeda chamada orgulho. De um lado, a mágoa, eu penso assim: por que você agiu assim comigo? Então, o orgulho ferido. Do outro lado, a culpa. Por que eu fiz assim?
Como que eu fui agir dessa maneira? No meio, ou constituindo essa moeda, aí está uma das grandes chagas da nossa humanidade, principalmente de nós, aqueles que ainda precisamos melhorar, o orgulho. Então, o perdão não é o esquecimento de uma mágoa ou dor, mas um processo que pode possibilitar a transmutação desses dois sentimentos em uma função de ressignificação do acontecido, libertando o ofendido e o ofensor para seguir adiante. Às vezes, aquele que produziu a ofensa nem se deu conta. Para ele não foi uma ofensa. Para ele falou da maneira dele e nós acolhemos como uma ofensa. Então, o perdão não implica em esquecer, em tolerar, em desculpar, em negar o acontecido, porque nós temos boa memória, graças a Deus. Perdoar não significa esquecer as marcas, mas ressignificar, conforme os ensinamentos no Novo Testamento que Jesus veio nos trazer. Quando nós falamos do Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus nos traz exatamente isso. A grande mensagem de Jesus está constituída no perdão e na caridade. Jesus vai nos falar várias vezes: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Também aquela conversa de Pedro. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E todos sabemos a resposta. Jesus diz: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, isto é, indefinidamente. Então, por que perdoar? Porque o perdão também cura o coração. Lembram daquelas emoções onde nós emitimos aos pensamentos os moldes do nosso coração? E quando se fala perdão e cura, lembramos do que aqui a doutora Antônia nos trouxe, da atualização da diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Desde 2019, ela já preconizou a sua prevenção primária dessas doenças que ainda mais matam os seres humanos no planeta, as doenças cardiovasculares. E aí nós temos que álcool, tabagismo, obesidade, diabetes e hipertensão são fatores predisponentes para as doenças cardiovasculares. Mas, nessa atualização, os autores e coordenadores que têm o seu nome aqui embaixo, também viram que existe uma prevenção secundária para que nós não venhamos a desenvolver doenças cardiovasculares. E eles colocaram perdão e gratidão. Esta sociedade é a primeira, uma sociedade especializada médica que coloca na atualização dos seus profissionais perdão e gratidão como fatores protetivos do coração. E aí fica a pergunta: por que é tão difícil perdoar? Porque nós não escutamos os nossos sentimentos. E é preciso escutar, porque às vezes eu sei que vou me arrepender, mas eu não dou o braço a torcer. Eu não vou perdoar.
ela que vem me pedir perdão, ele que vem me pedir perdão, não vou perdoar. Nós não escutamos que isso vai fazendo mal àquele que não quer perdoar. Então, dê o primeiro passo, perdoe, porque diante do perdão, diante da mágoa, há duas opções: ou a gente se vinga e é feliz por alguns minutos, ou a gente perdoa e é feliz pela vida inteira. Então, o perdão é exatamente onde a saúde e a espiritualidade se encontram. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4, ele vai nos dizer que há duas maneiras de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter para ter tido aquela ação. A outra é falsa, impõe condições humilhantes ao outro e lhe faz sentir irritação em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Eu também passei por uma situação dessas, onde o ofensor exigiu essa segunda opção. E eu não tive dúvidas. Eu reuni as condições que aquele indivíduo exigiu e assim pedi desculpas. Então Kardec nos diz: se você não se queixa das provas, não deve queixar-se também das coisas. Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar paciência e resignação. Mateus registra uma frase memorável do Mestre: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Por que Jesus, já encerrou? Por que Jesus disse que era o mais rápido possível? Se ele sabe que nós temos a vida eterna, se ele sabe que nós vamos viver muitos e muitos momentos mais, porque ele dizia: enquanto estamos aqui a caminho com ele, porque pode ser que nós tenhamos dificuldades de nos reencontrarmos novamente. E quando ele diz: antes que ele vos entregue para o juiz é a nossa consciência, que quando vamos para o mundo espiritual, esquecemos daquilo que fizemos aqui. Quando vamos para o mundo espiritual, lembramos o que fizemos aqui, e aí nos damos contas que perdemos tempo, e daí voltam a reencarnar aqueles indivíduos comprometidos perante a lei de Deus. Então, perdoar é libertar-se. E o Dr. Fred Luskin, ele criou esses novos passos do perdão. E ele diz: verifique seus sentimentos durante o ocorrido. O que te ofendeu? Comprometa-se consigo mesmo a fazer o que for preciso para se sentir melhor. Porque o ato de perdoar é para você. É só você, não precisa dizer para o outro. Entenda seu objetivo. O que você procura é paz. Tenha uma perspectiva correta dos acontecimentos. Não fantasie, não aumente, veja realmente o que se passou. No momento em que você se sentir aflito,
Pratique técnicas de controle de estresse para atenuar os mecanismos do seu corpo. Reconheça as regras não cobráveis, que são aquilo: não espere do outro, faça por você. Essas são as regras que você estabelece para você e para a sua saúde. Em vez de reprisar mentalmente sua mágoa, procure outros caminhos para os seus fins. A 8ª, lembre-se de que uma vida bem vivida é a sua melhor resposta ao ofensor. E por último, passe de vítima a herói na história que você vai contar. Você vai perdoar, você é o herói da sua história. Você se libertou daquilo que lhe trazia o constrangimento, a dor, a mágoa. E aí as reflexões. Enfim, agora a decisão é sua. Se o perdão liberta, diminui a tensão, traz alívio, traz paz, traz tranquilidade, diminui a pressão arterial, aumenta o nosso sistema imunológico, diminui o estresse, aumenta a nossa longevidade, por que não tentar? O perdão é uma sensação similar à que sentimos quando temos o dever cumprido. É exatamente isso. Quando a gente perdoa, nós nos sentimos: bom, fiz a minha parte. Se o outro quiser ou não quiser, o problema é do outro. É um recomeço de uma nova etapa na relação com a pessoa perdoada e a cicatrização da ferida que não vai mais doer. Não quer dizer que você precise se relacionar novamente se é uma pessoa que não precisa dessa convivência, mas com certeza essa ferida não doerá mais. E lembrando o nosso querido Chico: se nos julgamos melhores que os outros, porque esperamos deles melhores atitudes do que as nossas? Se nós queremos ser perdoados, por que nós não perdoamos? Se nós nos achamos melhores, por que não partir de nós mesmos essa proposta de perdão? Por isso, nós deixamos esta mensagem: perdão é igual a saúde e longevidade. Tudo se passa no nosso coração. As nossas emoções, os nossos sentimentos são derramados através de uma máquina perfeita chamada cérebro. Ela não discute o que nós damos de comando. O comando é espiritual. Se eu quiser perdoar, o comando é meu. Se eu quiser alimentar a mágoa, o comando é meu. Mas, como é uma máquina perfeita, ela vai produzir os neurotransmissores do comando dado. Por isso, lembremos de Jesus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a misericórdia era como a tratar o outro com caridade, como Jesus entendia: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdoar também é caridade. E por isso, ser misericordioso é ter a vivência do amor deste nosso Jesus, desse nosso mestre, desse nosso guia e modelo, que sabe por onde nos conduzir e que deixou os seus ensinamentos calcados no perdão e na caridade. Muito obrigada, meus queridos amigos de Portugal. Que possamos estar aqui outras vezes. Desculpe pelo passar da hora.